E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias e uma atualização para você. A atualização é arroz, como sempre, tá? Só que agora mais empresas estão se pronunciando, então eu vou trazer para você ficar esperto na questão do ponto de venda. Vamos lá, pauta do dia. Estados Unidos enviam cartas pedindo carta para os países que eles melhorem as suas propostas para poder fechar negócio, porque o tempo está acabando e eles estão ficando desesperados. Os americanos estão começando a ficar com o fiofó na mão ali, tá? Segunda matéria, rascunho da política básica desse ano é revelada. É troço, é medonho, é enfadonho, tá? Mas se você quiser saber o que o Japão quer fazer para você, para mim, para todo mundo que está aqui, para esse ano, fique aqui no canal, tá? Acompanhe o vídeo. Número de pedidos de assistência social do Japão em todo o país em março supera o ano anterior. Então o que isso quer dizer? Que mais pessoas estão com a corda no pescoço, mais pessoas estão pedindo ajuda do governo, tá? Então vamos lá, continuando. Isso daqui eu achei um absurdo. O ministro da Agricultura Koizumi considera liberar o arroz estocado para fazer saquê e miso. Faz sentido? Não faz. Tá? Porque saquê e miso não são prioridades. Na coisa é o arroz. Só que se o governo ele tinha um plano de abaixar o preço do arroz, se ele fizer isso aqui, ele não vai conseguir baixar o preço do arroz. Porque o estoque do governo ele tem um limite. Tá? Então se ele pega o arroz e dá para saquê e dá para miso, aquilo que poderia vir para o comércio para realmente baixar o preço do arroz não vai vir. E nisso o que vai acontecer? Um grande tiro no pé do Koizumi. Então ele precisa parar para pensar muito bem nisso, se ele quer realmente baixar o preço do arroz, ou se ele está fazendo só uma medida populista. Se ele está fazendo só uma medida populista, ele que deu o arroz para o saquê e miso, porque ele não vai conseguir baixar o preço do arroz no Japão. Aí ele vai ser criticado massivamente, porque ele já está sendo criticado. Tá? Teve uma senadora, que eu não trouxe aqui, uma outra pessoa, que já deu uma criticada nele pesada também. Então ele precisa parar para pensar muito, tá? Nesse ponto, para ele não dar um tiro no pé. E a taxa de natalidade no Japão, no ano passado, caiu para abaixo de 700 mil nascimentos pela primeira vez. Pois é, tem cada vez menos japoneses no mundo. Isso é bom, japonês? É aquela velha história. Primeiro tem o karma, tá? Aqui se faz, aqui se paga. Primeiro, porque tem muito japonês racista. Então se o japonês tiver que ter um vizinho estrangeiro, ele vai querer a morte, tá? Então você vê que tem muita gente ruim no mundo, que da mesma forma que ele faz a ruindade, bate e volta. E o karma tá aí para isso, tá? E segundo, com esses números aqui, o número da previdência do Japão não vai se sustentar. Futuramente as pessoas não vão conseguir se aposentar no Japão. Se aposentar no Japão, vai ser com valores muito pequenos, por causa desse tipo de informação aqui. Então se você pretende morar no Japão pro resto da tua vida e se aposentar aqui, eu sugiro que você faça um investimento financeiro. Não vou falar mais para você estudar, não vou falar mais para você, como é que fala assim, montar um negócio, porque tem muita gente que estuda e não consegue sair do local. Porque existe a tal da, como é que se diz, da sorte, etc. Não sai do lugar. Se você montar um negócio da situação que é a forma que está aqui hoje no Japão, se a pessoa não for boa de negociação em relação a vários fatores, ela vai quebrar. Então investimento financeiro, a meu ponto de ver, é a parte mais fácil para ela conseguir uma segunda renda. Ah, japonês, mas se eu não tiver informação nenhuma, contrata um consultor. Deixe de ser muquirana ali, ó, abra um pouco a mão e contrate alguém. Mas o faça. Porque senão, tá, futuramente, ó. Mas vamos lá. Atualizações aqui, antes que eu esqueça.
Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? No caso, porque aqui nós não temos firula, não temos papa na língua aqui. Vamos lá. Vídeo passado eu havia comentado que sobre o Lawson e Family Mart, então não vou colocar aqui, vou pular essa parte. Mas o 7-Eleven se manifestou. Então o 7-Eleven vai colocar sacos de 2 quilos por 800 ienes. Então já vai ficando atento aí, tá? Que logo logo vai aparecer sacos de 2 quilos de arroz no 7-Eleven. E a farmácia Cosmos aqui no Japão, tá? Para quem conhece aí, porque a Cosmos é uma rede muito grande. Ela tem farmácia para tudo quanto é lado no Japão. São mais ou menos 1.600 lojas no Japão da Cosmos. É muita coisa, é coisa espalhada para tudo quanto é lado, tá? E a Cosmos anunciou que ela vai vender arroz também. Esse arroz do governo é um arroz que vai custar 1.980 ienes para o saco de 5 quilos. Tanto que já teve local que eles colocaram e já vendeu tudo. Por isso que eu falo para você, não, se você encontrou o arroz, não fique naquela, será que eu compro, será que eu não compro? Compre o raio do arroz. Que isso vai te ajudar a absorver a inflação. Porque o problema do arroz vai passar na próxima safra? Não, nem de longe. Tá? Nem de longe vai passar o problema. Por que disso? O governo está te dando arroz de 2 anos. Então o que acontece? O governo precisa repor esse estoque de arroz de 2 anos. De 2021 e 2022. Então nós já sabemos que o governo tem que repor 2 anos. Ele vai fazer o que? Ele tem que comprar dessa próxima safra. Então o que vai acontecer na próxima safra? Um arrombo desse tamanho. A quantidade de arroz. Ah, japonês, mas o governo falou que vai aumentar a quantidade de arroz plantado. Sim, mas vai ser o suficiente para suprir os 2 anos e ainda ter um monte pro povo. Sendo que está entrando um monte de, como é que se fala assim, de turistas. Tá? Tanto que parece um número que bateu de novo o número de turistas aqui no Japão. Né? E os turistas têm que comer. Como eu já falei. Tem hora que aparecem uns bandos de gafanhotos. Eles têm que comer. O Japão precisa exportar arroz também. Ele vende arroz, ele exporta arroz. Aí nisso o que acontece? Fica só o quê? Fica só o refúgio para o Japão. Você vê que o arroz bom sumiu, ficou só os refúgios. Refúgio que eu falo assim, o arroz menos, como é que se diz assim, que eles consideram menos saborosos. Porque o arroz aqui no Japão ele tem classificações A, A+, AA+, AAA, aí tem, aí vai caindo, e tem vários, esses que abaixo de A para baixo é o que eu estou ficando. Esse é o grande problema. Então tem muita coisa que as pessoas aqui ainda não perceberam, mas só está ficando refúgio. Foi igual no Brasil, tempos atrás, com o problema da carne. Na época, o dólar estava alto, né, estava batendo as alturas, então o que aconteceu? A carne nobre foi toda exportada. Por quê? Melhores valores. Aí o que ficou no Brasil? Só refúgio. Só ficou assim as coisas que os estrangeiros não queriam. E a mesma coisa aconteceu aqui. Você vê que o Koshi Hikari, ele sumiu por um tempo das prateleiras. No ano passado ele sumiu, simplesmente você não encontrava Koshi Hikari em lugar nenhum. Ah, japonês, mas o que é Koshi Hikari? Koshi Hikari é aquele arroz que eles usam para fazer sushi aqui no Japão. Claro que existem várias classificações de Koshi Hikari, aquilo que eu falei, tem o B, o C, o A, o A+, o Plus, o Super, o outro. Tem. Só que o Koshi Hikari em si ele sumiu das prateleiras. Aí ficou só aqueles outros arrozes, no caso, menos conhecidos. Eles eram ruins? Não, não eram, porque eu comprei e eu comi. Tem arroz muito bons, não de renome, mas arroz muito bons no mercado. Só que, como não tem nome, eles ganham baixa classificação. E outra, porque no Japão ele tem uma classificação por sabor. Então eles fazem todos os anos
quando depois das colheitas ali, eles fazem como se fosse assim, um concurso para saber qual que é o melhor arroz do Japão. Então todo mundo leva seu arroz ali, faz a tigelinha de arroz pronta, eles vão comendo, eles vão testando ali, eles vão saboreando. Em cima disso aí, eles vão declarando, ó, Niigata esse ano é o melhor arroz. Aí vai, Toyama é o segundo melhor, e assim vai. Então tem esse tipo de classificação? Tem. Muita gente desconhece esse tipo de classificação. E esse tipo de coisa que está acontecendo. Porque muita gente vai ver que muita gente reclama, tá falando assim, ah, é o arroz velho que vai virar ração, pô. Mas isso não quer dizer que o arroz é velho, que ele vai virar ração, não seja um arroz saboroso. Tanto que eles falam, que eu ensinei aqui no canal, que soltaram na mídia como fazer o arroz, esse arroz um pouco mais velho. Que ele dá com problema, que ele dá problema de odor. Só que ali eles não falam do problema de sabor, eles falam do problema de odor. Então dá para controlar aquele odor, dá ali. E dá para a pessoa comer. E se ela não quiser passar esse problema de odor, ela só comprar um arroz bom, um pouco mais caro e mistura depois. Que esse problema do cheiro vai sair. E aí, e seu arroz vai render. Eu canso de falar que aqui em casa já tem anos que eu uso arroz misturado. Eu compro arroz integral com arroz bom ali, dependendo, dou aquela misturada e vida que se segue. Porque o arroz integral ele sai mais barato que o arroz normal. E toco a vida. Morri por causa disso? Não, tô aqui. Até mais gordinho, mas no caso do meu gordinho aqui é por causa de medicamento, excesso de medicamento. Por causa do problema de hérnia que eu tenho que tomar muito remédio de vez em quando. Então nisso eu acabo engordando, excesso de remédio. Mas, vida que se segue. Então com isso tem muita gente que desconhece esse tipo de coisa e fica criticando pra caramba. Tá? Mas nunca se esqueça, o karma tá aí, tá? Da mesma forma que se você perde tempo pra ficar criticando os outros, falando mal esse tipo de coisa, a mesma energia pode bater e voltar, tá? E voltar de várias formas, então só toma cuidado. Ah, japonês, você tá muito espiritualista hoje. Não é questão de espiritualismo não, porque isso aí é uma máxima da ciência. A ciência tem a forma do karma, só que com outras palavras. Toda ação tem sua reação e essa reação geralmente é contrária. Isso é uma máxima da ciência traduzida em karma. Quem estudou ciência sabe do que eu estou falando. Toda ação gera uma reação e essa reação geralmente ela é contrária. Isso é ciência, não é espiritualismo. Fica bem claro. Tá, então vamos lá, mudando de matéria aqui. Uma porta-voz americana da Casa Branca afirmou que o escritório de representante comercial dos Estados Unidos enviou uma carta para cada país solicitando que apresentem suas melhores propostas para as negociações tarifárias até o dia 4. Acredita-se que seja uma tentativa para incentivar os países para tomar novas medidas e acelerar as negociações. Por quê? O único país que fechou negócio com os Estados Unidos foi o Reino Unido. Até onde eu saiba. Então você vê que os Estados Unidos eles vão se lascar muito. Da mesma forma que o Japão está se lascando, a China está se lascando, os outros estão se lascando, os Estados Unidos também. Porque da mesma forma que eles colocaram as tarifas lá, essas tarifas vão valer para os americanos também. Então você já sabe, né, que a bomba não vai, como é que se fala assim, estourar só para um lado. E nisso, como os outros países estão vendo que a coisa está complicada, eles fazem as propostas, os americanos não aceitam porque eles querem sair no lucro, os outros sair perdendo, a coisa não está rolando. Da mesma forma que o Japão está fazendo, no caso, propostas pífias para os Estados Unidos, os americanos falam, não, isso não aceito, não quero. Como a casal já tomou vários nãos na cara. Então, tanto que ele está indo para os Estados Unidos já essa semana, tá, para esses dias. Eu relatei aqui no canal, parece que é para entre hoje, tá, hoje e amanhã. Ele está indo para lá, ou já está lá, para fazer as negociações. E ele falou que vai bater sempre na mesma tecla. E nisso, o que acontece? Vai receber um grande sonoro não de novo na cara. É tenso. Próximo é de malandro, mas... mas continuando aqui. Em relação às negociações tarifárias do governo Trump, a Reuters noticiou no dia 2 que o representante comercial dos Estados Unidos havia compilado uma carta
solicitando que os países representassem sua melhor proposta até o dia 4. A porta-voz da Casa Branca, Levi, revelou em uma coletiva de imprensa no dia 3 que o representante americano havia enviado essas cartas. E ela disse, no caso, ele disse: esta carta visa transmitir a cada país que o prazo de negociação está se aproximando, já está acabando, e o presidente Trump espera um acordo. Ele espera, que se vai acontecer, não vai. Mas você vê que o único país que fechou acordo foi o Reino Unido. Tanto que você vê que a Toyota, ela está passando parte da sua produção de carros aqui, parece que do Corolla GT, Gearo, um negócio assim, eu noticiei aqui em outro vídeo, tá? Para o Reino Unido. Porque o Japão está com tarifa de 25%, o Reino Unido com 10%. Se o Japão não conseguir fechar negócio, você vê que o Japão vai ficar para trás. O Reino Unido vai ficar mais competitivo. Tanto que teve esse aumento tarifário agora de 50%, e o Trump falou que o Reino Unido não entrou nesse aumento. Então o que vai acontecer? A produção do Reino Unido de aço para os Estados Unidos vai começar a bombar em relação a outros países. Então você vê que até uma indicação de investimento em ações, no caso de siderúrgicas, do Reino Unido. Porque elas vão valorizar pra caramba. Porque se os outros países não fecharem o negócio, eles vão continuar pagando altos valores. E o Reino Unido vai estar com poucas baixas, com poucas tarifas em relação aos outros países. Então o Reino Unido ele vai se tornar muito mais competitivo do que os outros países. Então você vê que o Japão agora ele está com 50% no aço e no alumínio. Agora o Japão vai começar a chorar lágrima de sangue com certeza em relação aos americanos. Porque os dois grandes parceiros comerciais são China e Estados Unidos. Estados Unidos com aquele monte de tarifa, então não vai vender grandes coisas. China boicotando o Japão. Vai sobrar o que para o Japão? Só os pequenos países da Ásia e alguns outros países que o Japão faz negócio assim. Porque o Japão não saiu correndo para os outros países, para fazer negócio com os outros países. Diferentemente da China e da Rússia, que já foram para o continente africano, já entraram lá, já se consolidaram lá dentro. Então você vê que o Japão ficou nessa de bom menino e só está se lascando. Então você já sabe que não vai dar o que presta daqui para frente. Então você vê que o prazo do Japão de 90 dias está acabando, vai passar esse prazo, aquele congelamento das tarifas, congelamento assim, que era 24, caiu para 10, vai voltar a 24, e nisso, dependendo, o Japão vai pagar muito mais caro nos impostos para lá. Então vai deixar de ser competitivo em relação a outros países. Então o Japão vai ter que fazer muita coisa, tanto que já está saindo notícias que o Japão está vendo outros produtos que podem ser importados dos Estados Unidos para cá. Só que vai mexer um pouco na economia dos agricultores aqui do Japão. Vai ter que ter um efeito colateral? Vai. Se o Japão quiser fechar negócio com os Estados Unidos, vai ter que ter um efeito colateral. Senão, não vai ter negócio. Eu já venho alertando isso aqui há muito tempo. Mas, vamos aqui, pulando de matéria. Essa daqui é medonha e enfadonha. Tá. Mas vamos lá. Eu quero que você preste atenção na segunda metade da matéria. A primeira metade é só encheção de linguiça. Então vamos lá. O rascunho da política básica desse ano foi divulgado e inclui medidas para responder aos riscos econômicos impostos pelas tarifas americanas. Nada de novo no front. Ao mesmo tempo, a meta de consolidação fiscal está definida para o mais cedo possível entre esse ano e o próximo, tendo em vista que está se tornando difícil alcançar o superávit primário neste ano. Se ele fizer isso, se ele alcançar isso, vai ser na canetada. Por que na canetada? Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que todo relatório que o governo solta, eu trago para você. Então você vê que aonde o Japão tem superávit,
é investimentos no exterior. Então o governo japonês ele tem títulos do governo americano em outros locais também. Então quando dá o pagamento ali todos os meses, ele ganha um dinheirinho. Tem as empresas japonesas lá fora, né, no exterior. Então quando eles repatriam o dinheiro, dá aquele montante bacana, então ele fica no azul. Só que aonde que ele quer ter o superávit primário, que é na balança comercial, ele não tem. Quem acompanha o canal vê que ele sempre está no vermelho. E nessa parte do comércio, em si, comércio e serviço, ele sempre está no vermelho. Em todos os relatórios que eles soltam. Então não tem como. Tá? E agora, com essas tarifas do Trump, e os Estados Unidos e China são os dois maiores parceiros comerciais do Japão. Com esse monte de tarifa, não sobra nada para ele negociar. São só os outros pequenos países. Então, como é que ele espera ter um superávit primário? Não dá. Não tem como. Mas você vê que ele tem. Tanto que essa meta, o Ishiba, ele herdou do Kishida. Porque o Kishida ele falou que ele iria fazer isso para agora. Só que ele foi chutado do cargo. Então, saiu fora. E o Ishiba herdou isso dele. Então você vê que a responsabilidade agora está na mão do Ishiba. Só que a bomba já vem desde a época do Kishida. E aí? Espera milagre? Não tem como. Tá? Então querer falar que tudo isso é culpa do Ishiba, não dá. Tem muita coisa que não dá para jogar nas costas do Ishiba. Verdade seja dita. Pô. Nesse ponto, o Ishiba está sendo um grande coitado ali, porque ele herdou políticas do Kishida muito medonhas. E essa herança que ele pegou não está trazendo resultado. Então o outro primeiro-ministro, no caso seria o Ishiba, que herdou, ele iria se lascar? Ele vai se lascar. Não tem muito o que fazer. E o rascunho da política básica desse ano para a gestão de reforma econômica, fiscal, no caso a política básica, aponta para as medidas tarifárias do governo Trump dos Estados Unidos, que representam um risco de reduzir o consumo e o investimento, e apresentam um risco de causar uma desaceleração na economia japonesa como um todo, como se já não tivesse. Você vê que nós temos há mais de 3 anos inflações galopantes. Você vê que os relatórios mostrando que o consumo pessoal das pessoas está caindo cada vez mais, mas ainda um risco de reduzir. Não, já está acontecendo, mas você vê que o governo, no caso assim, o governo japonês ele dá aquela ilusão que ainda não aconteceu. Mas você vê que os números estão caindo, as coisas estão horrendas, você vê que eu vou trazer um prospecto de pessoas cada vez mais pedindo ajuda para o governo, que é a matéria nesse vídeo aqui ainda. Então você vê que o governo japonês está vivendo uma grande ilusão ainda. Tá? Você vê que o investimento aqui no Japão ele oscila muito grande, dá grande oscilada. Você vê que ultimamente tem saído muito dinheiro de investimento do Japão. Porque você vê que o iene está se fortalecendo. Toda vez que o iene se fortalece muito desse jeito, é porque capital está saindo do Japão. Os investidores estão com medo do Japão. Tá? Então, tem que se tomar cuidado pra caramba. Mas vamos lá, continuando aqui. Afirma também que continuará a negociar tenazmente, solicitando veementemente que é uma revisão da série de medidas e tomará todas as medidas possíveis para responder, como o fornecimento de apoio financeiro e antecipação aos impactos nas indústrias nacionais, porque já estão prevendo um grande número de demissão aqui no Japão, tá? Por causa dessas tarifas. E agora, com um aumento de 50% para o aço e alumínio, o que você acha que vai acontecer aqui no Japão? Muita empresa vai chorar lágrima de sangue. Porque com 50% de imposto ali, qualquer coisa que o Japão tentar mandar de aço e alumínio assim, para os Estados Unidos tem 50% de imposto mais caro. Então ele deixou de ser competitivo.
Então, nesse caso, para os Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor japonês, não tem mais. Vai diminuir muito. Vai diminuir em quanto? 20, 30, 40%? Não dá para saber. Mas você vê que o Reino Unido, o Trump já avisou que nesse aumento o Reino Unido não entrou. Então o Reino Unido, nos outros países, é o que está mais descolado. Não teve esse aumento de 50% para o Reino Unido. Ficou de fora. Então você vê que as siderúrgicas, ó, fica só uma dica, tá? Não é recomendação de compra, só uma dica. Mas as siderúrgicas do Reino Unido vão valorizar muito na Bolsa de Valores. Por causa desse tipo de coisa. Da mesma forma que a Toyota pegou a produção do carro do Corolla, não sei se é GT, Giaro, e já mandou para o Reino Unido. Por quê? Reino Unido agora está com os impostos bem mais baixos. Então, se ele tiver que mandar a Toyota tiver que mandar os carros da Toyota do Reino Unido para os Estados Unidos, sai muito mais barato do que mandar do Japão para os Estados Unidos. E aí? Então já dá para você sacar por A mais B que o Japão está ficando um país cada vez menos competitivo. E se ele não procurar grandes novos players no mercado, ele vai ficar para trás. E só vai ficar perdendo os rankings na economia. Vai perder para a Índia, vai perdendo para outros países. Você vê que perdeu para um estado americano, que é para a Califórnia, que eu trouxe aqui no canal. Então você vê que o PIB do Japão só está caindo. Mas ainda assim tem pessoas falando, não, o Japão tá bom. O Japão tá certinho. Pois é. Né? Eu não sei de onde que esse pessoal de Nárnia tá vendo esse tipo de coisa. Só se for na cabeça dele. Só se for que a pessoa que ela tem um negócio no Japão, ela tá prosperando aqui. Então para ela, realmente a coisa tá boa. E o que está acontecendo lá fora não importa. Porque ela está prosperando aqui. Isso é bom, isso é bom, isso é bacana pra caramba. Por isso que eu canso de falar. Dependendo, tem condições, pô, abre um negócio. Porque se você abrir um negócio aqui, o negócio prosperar, não importa se o caos nos Estados Unidos esteja pegando, você está prosperando aqui. Então tem coisas que é muito bom, muito boa por sinal. Tá? E já vou trazer a matéria da taxa de natalidade do Japão, que não está legal. E com isso vai influenciar o quê? Na aposentadoria no futuro. Então só vai ficando de olho, tá? Mas continuando aqui. Vou até molhar o bico, porque a partir daqui eu gostaria que você prestasse atenção. Porque isso aqui é o que vai reger 2025 e uma parte de 2026 para você aqui no Japão. Tá. Em relação aos aumentos salariais, nos quais o governo dá grande importância, ele afirmou claramente que concretizará uma economia voltada para o crescimento baseada em aumentos salariais, em vez de aumentar a renda líquida por meio de corte de impostos sem apoio financeiro. Então o que isso quer dizer? Que a economia voltada a crescimento com aumentos salariais. Então o governo ele quer crescer só dando aumentos salariais. Em vez de aumentar a renda líquida, no caso aquela renda final ali, por meio de corte de impostos sem apoio financeiro. Então o governo não vai dar corte de imposto, pelo que está falando aqui, ele não vai dar em corte de impostos, que é redução do imposto de consumo ou imposto de renda, alguma coisa. Ele não quer dar e não vai dar apoio financeiro, dar aquele cinquentinho ali, cenzinho ali, não vai dar também. E implementará esforços intensivos para os próximos 5 anos para atingir a meta de aumentar o salário mínimo nacional para 1.500 ienes até 2030. Isso aqui ele foi herdado também nesse ponto do Kishida, que era um sonho do Kishida. Só que tem empresas que ela não tem condições, porque ela está absorvendo tanto a inflação para não repassar o preço para o consumidor, que ela não tem margem de lucro. Se ela não tem margem de lucro, ela não consegue dar aumentos. Se ela não consegue dar aumentos, como é que ela vai conseguir acompanhar o salário mínimo nacional de 1.500 ienes? A empresa vai quebrar. Se a empresa quebrar, é menos geração de renda, é menos geração de impostos. Então você vê que o governo prefere aumentar o imposto do salário mínimo e quebrar as pequenas empresas.
as grandes geradoras de emprego no Japão. Pois é. Então, se você for montar um negócio aqui no Japão, tome muito cuidado. Tá? Porque você vai ter que acompanhar um salário mínimo. A não ser que você seja um autônomo, você com você, para você e com você. Sem funcionário. Aí tá bacana. Porque caso contrário, se prepare. Tá? Enquanto isso, em termos da meta de consolidação fiscal, tendo em vista a dificuldade de alcançar o superávit primário, como mencionado anteriormente, o governo ampliou o escopo para buscar alcançar um superávit o mais cedo possível entre esse ano fiscal e 2026. O governo fará ajustes com o partido no poder com base na proposta original e tomará uma decisão do gabinete já nessa próxima semana. Então você vê que a proposta do governo é medonha. Ela é medonha, medonha, medonha. Tá? Não espere grandes ajudas, não espere grandes nada. Um grande nada. Tá? Porque é só aumento salarial. Então se você trabalha numa Rakuten e a empresa soltou o aumento salarial e a Rakuten não soltou, você não vai ter direito ao aumento salarial. Tá? Então já vai pensando aí o que você vai poder fazer para você melhorar os seus ganhos. Caso contrário, vai ser tenso. Tá? Então tome cuidado. Por isso que eu falei que esse plano do governo aqui, ele é totalmente medonho e enfadonho. Você vê que ele não está pensando em dar ajuda nenhuma pro povo, então cada um se vire da melhor maneira possível. Só que isso eu acho uma coisa estranha, porque na hora de criar os filhos dos outros, o governo tá aí, não, vou tirar de você para dar para quem tem família, para quem tem filhos. Mas a política para o solteiro ele não faz. O solteiro tem que arcar com a carga de quem tem filhos. Isso é legal? Não é, porque a responsabilidade tinha que ser de quem colocou o filho no mundo. Se colocou, arque com as consequências. Não é ficar tendo essa política socialista de ficar criando o filho dos outros. Isso é só para começar. E com esse tipo de política, ele acaba arrancando um monte de dinheiro para políticas sociais que, entre aspas, não teriam tanta necessidade. Porque quem colocou o filho no mundo tem que arcar. Porque, desculpa falar, eu sei que muita gente vai me criticar pra caramba, mas na hora de arreganhar ali, fazer todo mundo, virar o zóio, é gostoso, na hora de virar o zóio ali, mas e depois? Não é? Na hora que você tá virando o zoinho ali, nossa, o troço é bom pra caramba, e depois? Tá? Por isso que ter consciência é muito importante, tá? Não fica aí virando o zóio em momento de, como é que se fala assim, de euforia, depois é pro resto da vida. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Sei que muita gente vai me criticar nisso, principalmente nessa parte do virar o zóio, mas verdade seja dita, pô, vamos parar de hipocrisia aí nesse meio. Então você vê que o governo ele não vai te ajudar nesse ponto. Então se você quiser crescer daqui para frente, você vai ter que dar seus pulos. Japonês como? Eu já cansei de falar. Não vou falar aqui nesse vídeo não. Até porque já passou dos 30 minutos, eu não cheguei nem na metade ainda. Então vamos lá. O número de pedidos de auxílio-desemprego em todo o país em março desse ano aumentou em 4%. Você vê que ele está falando de pedido de auxílio-desemprego. Tá? Aumentou em 4% em comparação ao mesmo período do ano passado, marcando o terceiro mês consecutivo em que o número supera os números do ano anterior. O Ministério do Trabalho do Japão pede às pessoas com dificuldades financeiras que não hesitem em consultar os órgãos governamentais locais. Claro que você pode ir lá consultar. Existe a garantia que você vai receber o benefício? Não, mas eles falam porque eles têm que falar. Tá? Mas de qualquer maneira, se eles não precisarem de falar, eles falariam o contrário. Não vem aqui, pelo amor de Deus. Tá? Mas continuando. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, o número de pedidos de auxílio público em março desse ano foi de 22.484 em todo o Japão, com um aumento de 864 ou 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Este é o terceiro mês consecutivo em que o número de pedidos de auxílio público supera o mês anterior. E dependendo vai aumentar, porque tem os problemas da tarifa do Trump, está aparecendo
aumento dos relatos dos brasileiros que estão sendo demitidos aqui no Japão. Vira e mexe, está aparecendo cada vez mais pessoas falando que foi demitida por causa da tarifa do Trump. E nisso você vê que a coisa só vai se arrastar. Por isso que eu falei que se o Japão demorasse muito para fazer as negociações, a situação do país só vai se prolongar, só vai piorar esse prolongamento. Ou cede ou paga para ver. Só que nesse paga para ver, muita gente vai sofrer. Esse é o grande problema. O número de domicílios que começaram a receber benefícios sociais pela primeira vez em março deste ano foi de 20.395, com um aumento de 1.062 domicílios, ou seja, 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto isso, em março deste ano, o número de domicílios beneficiados em todo o país era de 1.647.346, com uma queda de 3.038, ou seja, 0,2% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado, porque houve aquele corte, né, que tem famílias que recebem um certo tanto, depois eles é cortado o benefício. É isso aqui. Tá? E o Ministério do Trabalho do Japão comentou: o número de pedidos de assistência social é o quarto maior mês, né, é o quarto maior para o mesmo mês dos últimos 10 anos. Embora acreditemos que precisamos levar em consideração os resultados das pesquisas futuras para entender as tendências, continuaremos monitorando de perto os desenvolvimentos futuros. Pedimos a qualquer pessoa com dificuldade financeira que não hesite em consultar um órgão governamental local. Não custa nada, mas é aquela velha história. Se você for, já fica a dica do tio, tá? O tio aqui vai te dar uma dica. Não vá lá pedir dinheiro sem comprovação. O que isso quer dizer, japonês? Leva os últimos 3 olerites provando que caiu o seu salário. Leve suas contas de luz, gás, internet, aluguel e o caramba 4 para comprovar o quanto você gasta. Porque eles pedem isso para ver se não é balela sua que você está falando de boca, tá inventando números de boca. Porque tem muita gente que vai lá, inventa os números de cabeça e os caras sabem a realidade da coisa. Então fala, porra, esse cara está viajando na maionese, então não tem ajuda para você, você está mentindo na minha cara. Então leve todos esses comprovantes ali e prove que você realmente precisa dessa ajuda. Aí eles vão ver aquilo ali, eles vão soltar. Porque você tá levando comprovado. Porque se você chega lá só no balcão, senta lá, pô, amigão, eu preciso do empréstimo, eu preciso da sua ajuda, por favor. Quanto você ganha? Eu ganho X. Quanto você gasta? Eu gasto XYZ. Aí os caras vão olhar assim, eles vão fazer o cálculo, mas pô, pera lá. Alguma coisa tá estranha aqui. Com isso aqui, dá para você sobreviver ainda e pagar suas contas. Então não vou te dar o dinheiro. Pá! Entende o que eu quero falar? Então por isso que eu estou falando para você. Vá para lá todo documentado. Foi igual da vez, quando eu precisei da ajuda do governo, eu fui lá todo documentado. Levei a caderneta do banco para mostrar que não tinha dinheiro. Tirei o extrato ali no dia, ó, não tem dinheiro no banco. Para mostrar para vocês. Gasto isso, isso, isso. Tá? Foi quando eu descobri que eu tinha hérnia, que eu não estava conseguindo trabalhar, tá? Que deu esse problema. Aí eu peguei e fiz tudo isso, levei lá. Aí eles me deram isenção naquele ano e uma série de outros benefícios naquele ano, tá? Então, o governo dá. Só que eu não posso falar mal do governo nesse ponto. Ele dá, mas você tem que fazer as coisas documentadas. Não adianta querer fazer as coisas nas coxas, porque não vai dar. Tá certo? Então vamos aqui. Olha só. Ô meu pai. 随意契約で売り渡すことになっていますが、残る30万トンの扱いは決まっていません。小泉農林水産大臣は、一部を加工用としても放出する方向で検討していることを明らかにしました。酒米が高い、そしてまた、足りない、こういったお声が届いていると、お味噌とかこういった関係の皆さんからも、
今影響が出ているとできることを考えたい。 Pois é, né? Então vamos lá. Isso aqui é uma política que eu acho que se ele fizer, ele vai dar um tiro no pé dele. Minha opinião. Tá? Por quê? À medida que os preços do arroz continuam subindo, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, o ministro, tá, desculpa, Koizumi revelou que, em resposta às preocupações à escassez do arroz para o processamento de saquê e miso e outros produtos, o governo está considerando liberar uma parte do seu arroz estocado para esse processamento. Em relação ao arroz estocado do governo, 310 mil toneladas foram vendidas para, no caso assim, cooperativas, ou no caso da Zeno, por meio de licitação. E 300 mil toneladas foram vendidas a varejistas por meio de contratos discricionários. Então você vê que nesse meio, mais o destino de 300 mil toneladas restantes ainda não foi decidido. Então você vê que o governo ele tem mais de 900 mil toneladas de arroz estocado, que ele está querendo passar. O estoque dele pode ser maior que isso? Pode ser. Ele falou quantidade? Não falou. Então nós sabemos o tamanho real do limite do arroz estocado. Então eles já estão falando aqui que tem 300 mil toneladas restantes que o Koizumi não sabe o que vai fazer. Aí veio essa ideia que, olha só, em meio a isso, o ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, disse a repórteres: recebemos vozes de pessoal que trabalham arduamente para produzir saquê, dizendo: o arroz para o saquê é caro e não há o suficiente. Estamos discutindo a necessidade de encontrar uma resposta. Soubemos que isso está afetando pessoas envolvidas com miso e em outros produtos e gostaríamos de considerar o que podemos fazer como ministro da Agricultura. Ele revelou que o governo está considerando liberar parte do arroz estocado para o processamento de saquê, miso, etc. Ele então disse que planeja ouvir os detalhes da situação dos produtores de saquê e miso já nas próximas semanas e acrescentou: se houver demanda por eles, como arroz básico, nós liberaremos sem limites, mas o arroz não serve apenas para o alimento básico, então precisamos ficar de olho nisso também. Mas você vê que isso aqui é uma política que já está saindo fora do normal, porque miso e saquê não é algo essencial da vida. Não é. O alimento, você comer um arroz, sim. Então, se o plano básico do governo fosse abaixar o preço do arroz, como eles estavam falando de começo, esses 300 mil que ele soltou, não vai dar nem pro cheiro para baixar o valor do, como é que se fala assim, do arroz aqui no Japão. Porque muita gente está comprando, muita gente está estocando e vai continuar dando a escassez. O governo tinha que colocar mais uma rodada de 300 mil para tentar segurar essa onda. Aí sim ia conseguir já suprir o povo, aí ia começar a sobrar mais arroz no mercado, aí o preço do arroz iria começar a cair. Esses 300 mil não vai dar nem pro cheiro. Então já dá para você ter uma ideia que se o Koizumi vender mais 300 mil toneladas para saquê e miso, ele não vai ter para jogar no mercado. Se ele não tiver arroz para jogar no mercado, o preço do arroz no mercado não vai baixar. Você entendeu por que eu venho falando para você? Compre arroz, estoque o raio do arroz, não ligue se o amiguinho do lado te xingar. Tem arroz para vender, encontrou, compre o raio do arroz barato do governo. Porque vai dar problema o ano que vem. Isso aqui é mais um, como é que fala assim, mais um indício que isso vai dar problema. Japonês, você está falando com muita veemência, mas com que propriedade de causa você está falando isso? Porque 300 mil toneladas, pelo prospecto que já saiu, é apenas 5% do consumo anual aqui do Japão. 5%. 5% do consumo anual é nada. Então como é que você quer baixar o preço do arroz com um consumo de 5% só? O equivalente a um consumo de 5%? Não vai baixar. Não vai inundar o mercado a ponto de baixar o preço do arroz. Não vai.
Isso é fato. Porque tudo que isso que vai bater agora vai sumir. E aquilo que eu falei, se eu encontrar arroz, eu vou comprar. E outras pessoas com certeza vão fazer a mesma coisa também. Porque sabe que vai dar problema lá na frente. E aqueles que como se fala assim, abastecerem agora, vai absorver os aumentos do ano que vem. E eu já trouxe para você aqui no canal. Isso para quem acompanha o canal, claro. Que a JA já inflacionou em até 40% o arroz do ano que vem, da próxima colheita, que vai ser feita em outubro agora. Já está inflacionado em 40%. Então você coloca, se o saco de arroz ali, dependendo do local ali, de 10 quilos já está 8 mil, 9 mil. Coloca mais 30%, 40% em cima disso. Para quanto que não vai o preço do arroz? Pensa bem. Você vê que eu fico falando nisso todos os vídeos, parecendo um papagaio, mas estou te alertando. Como é que fala assim? Quem avisa, amigo é. Tá? E se o Koizumi soltar isso para saque e para arroz e não para as pessoas em si, ele vai jogar todo esse plano que ele está fazendo fora. Ele vai dar aquela assim, famosa ajuda temporária. E não vai passar disso. Então ele vai ser muito criticado no futuro, como ele já está sendo criticado. Teve uma senadora japonesa, eu não trouxe a matéria aqui, mas ela sentou o sarrafo no Koizumi. Aí o Koizumi falou, não, pera lá, não é bem assim, não tem como nós saber, a gente não é futurólogo, etc. Então existe todo um bafafá por trás ali, mas tem toda uma coisa acontecendo. Então, como na parte dos bastidores está sendo muito dinâmico, aqui na frente tem que ser 2 vezes mais. Então, se você não bancar o inteligente, você vai pagar o pato. Tá? Ah, japonês, então estocar o arroz é auto-inteligente? Isso vai de cada um. Cada um sabe do seu poder financeiro. Cada um sabe até onde a mão alcança. E cada um sabe como é que está o emprego que ele está trabalhando. Então, em cima, baseado nessas estatísticas, você vê o que é melhor para você. Eu não posso falar para você, faça isso ou faça aquilo. Eu já falei para mim. Se eu for em 3 lojas, achar o mesmo arroz nas 3 lojas, eu vou comprar arroz nas 3 lojas. Sem dó. Mas é aquela velha história. Esse é meu pensamento. Tá. Então vamos aqui, pulando para a última matéria. Olha só. 生まれた子どもの数が初めて70万人を下回りました。去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は68万6千人余り。出生数が68万人台になるのは国の想定より15年ほど早く、少子化が予想を上回るペースで進行していることになります。専門家はこのままでは財政が成り立たなくなる可能性もあり、高齢者の生活にも影響する全世代の問題だと警鐘を鳴らしています。Pois é, vamos lá, né? Não sendo irônico, tá? Mas japonês está entrando em extinção, tá? Não sendo irônico, você viu que eu tô dando risada. Mas japonês está entrando em extinção. Então, se você quer um japonês para você, trata de correr para você alcançar seu japonês. Desde que seja o legítimo, tá? Porque, olha só. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar revelou que o número de crianças japonesas nascidas no ano passado foi de pouco mais de 686 mil, com uma redução de 41 mil em relação ao ano anterior. E é a primeira vez que ficou abaixo dos 700 mil, desde que as estatísticas começaram a ser mantidas. Além disso, a taxa de fecundidade total, um indicador do número de filhos em que uma mulher terá, foi de 1,15 no ano passado, a menor já registrada. Há várias razões para o declínio nos nascimentos, mas a diminuição nos casamentos tem sido apontada como um dos principais fatores. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o número de crianças japonesas nascidas no Japão no ano passado foi de 686.061, com uma redução de 41.227 em relação ao ano anterior. Este é o 9º mês consecutivo, para quem não sabe o que é nono, são 9, tá? Esse é o 9º mês consecutivo de declínio
no número de nascimentos, e é a primeira vez que caiu dos 700, desde as estatísticas a serem coletadas em 1899. O número de nascimentos diminuiu em todos os estados do Japão. Uma previsão futura para o Instituto Nacional de Pesquisa Populacional e Previdenciária, há 2 anos estima-se que o número de nascimentos japoneses atingirá a faixa de 680 mil em 2039, o que significa um declínio na taxa de natalidade está progredindo em cerca de 15 anos antes do esperado. O número de nascimentos japoneses atingiu seu pico em 1949, durante o primeiro baby boom, quando houve mais de 2,69 milhões de nascimentos, mas desde então caiu para quase 1/4 desse número. Além disso, a taxa de fecundidade total, que é um indicador do número de filhos que uma mulher pode ter ao longo de uma vida, foi de 1,15 no ano passado, uma queda de 0,05 ponto percentual em relação ao ano anterior, e é a menor desde que as estatísticas começaram a ser coletadas em 1947. A menor foi em Tóquio, com 0,96, então você vê que é menos de 1. Tá? Seguida por Miyagi com 1 ponto, Hokkaido com 1,01. A maior prefeitura no caso foi Okinawa com 1,54, seguida de Fukui com 1,46, Tottori, Shimane e Miyazaki com 1,43. As taxas de natalidade por estado estão listadas mais adiante no artigo. Então eles têm uma série ali. Tá? Enquanto isso, o número de pessoas que morreram no ano passado foi de 1.605.298, com um aumento de 29.282 em relação ao ano anterior, o maior número já registrado. Como resultado da diminuição natural, em que o número de mortes excede o número de nascimentos, foi de 919.237, com um aumento de 70.509 em relação ao ano anterior. Além disso, o número de casamentos no ano passado foi de 485.063, um aumento de 10.322 em relação ao ano anterior, mas ainda é uma queda de mais de 150 mil nos últimos 10 anos. Em relação ao fato do número de nascimentos no Japão ter caído abaixo de 700, pela primeira vez, o Ministério do Trabalho do Japão declarou: acreditamos que as causas sejam a diminuição da geração mais jovem e a tendência dos crescimentos, a tendência dos casamentos e partos mais tardios. Estamos em uma situação crítica, em que o rápido declínio na taxa de natalidade não pode ser interrompido. Pode, com certeza pode. E gostaríamos de continuar trabalhando em medidas para combater o declínio da natalidade. Quer combater o declínio da natalidade? Dê condições financeiras para o povo. Fato. Se você não der condições financeiras, como é que você quer que o povo tenha? Então tem muita coisa, como é que se diz, que se o governo, claro que tem muito mais matéria aqui, eu vou parar por aqui, porque senão o troço vai longe, que eles apontam para um monte de coisas aqui, tá? Mas resumindo a coisa aqui, se o governo desse condições financeiras melhores para as pessoas tivessem menos, como é que fala assim, preocupações financeiras, claro que eles teriam filhos. Foi igual ao meu caso, eu não tenho filhos por causa disso. Minha preocupação financeira é muito grande. Então se eu colocar um filho no mundo agora é loucura, é doideira. Tá? Seria irresponsabilidade minha. Porque eu iria sofrer, minha esposa iria sofrer e a criança ia sofrer junto. Então entre colocar mais um para sofrer, não, fica só nós dois que tá belezinha. Então você vê que a coisa é boa, bem por aí. Pô, começa por aí. E a vida se segue dessa maneira. Então você vê que na década de 80, 90, quando o Japão estava próspero, você vê que essa parte da taxa de natalidade estava bombando. Só que depois que a situação começou e aos poucos, lentamente, porque a transição da deflação para a inflação aqui no Japão foi dando lentamente. Não foi da noite para o dia.
a taxa de natalidade foi caindo. Tá, isso foi gradual. Só que o que aconteceu agora? Você vê que a condição financeira das pessoas começaram a apertar muito rápido agora. E nesse meio tempo, o que acontece? A taxa de natalidade vai cair muito rápido agora. É fato. Por isso que eu estou falando que japonês, nesse ponto, ele está virando artigo raro, tá? Vai continuar assim. Só que, brincadeiras à parte, a parte previdenciária do Japão é a mais afetada. Porque vai ter mais entrantes de mercado, porque os estrangeiros estão vindo, mas o estrangeiro nem sempre vai permanecer no Japão. Ele vai embora. Tá? Só que o japonês que está aqui, dependendo, ele não tem opções de sair fora. Então o que acontece? Ele vai ter que arcar com todos os gastos aqui. Então se a parte previdenciária não melhora, a aposentadoria dele não vai melhorar. E se dependendo da aposentadoria não melhorar e piorar, ele não vai ter condições, o governo dependendo não vai ter condições, por falta de arrecadação, de poder aposentar as pessoas. Porque a aposentadoria, a previdência em si, ela é uma pirâmide. Ela precisa de trabalhadores fazendo arrecadação para poder pagar os aposentados. Mas a partir da hora que tem menos trabalhadores no mercado e mais aposentados, o que você acha que vai acontecer? Aquele pouco que vai vir para cá, ele tem que ser diluído para todo mundo. Ele não é acrescentado, porque se fosse acrescentado, teria que dar. Mas ele vai ser diluído, porque é pouca gente para muita gente. É pouca gente trabalhando para muita gente. Japonês, com o que você está falando isso? Porque você viu que o número de aposentados no Japão, o número de idosos aposentados, são muito grande. Então está se aumentando todos os anos o número de aposentados e idosos, tá? Porque a expectativa de vida das pessoas no Japão está aumentando também por causa do que? Medicamento, esse tipo de coisa, isso acaba prolongando a vida das pessoas. Só que você vê que a taxa de natalidade está diminuindo. Então são menos pessoas que vão contribuir para o mercado japonês, mas e os estrangeiros? Os estrangeiros que vêm para cá nem sempre ficam aqui o resto da vida. Eles vão embora. E nada me garante que o governo japonês vai fazer uma política para ficar ao tempo todo agradando estrangeiro para vir para cá. Você vê que ele começou com a política de pegar ilegais e já chutar os ilegais. E tem muito ilegal que acaba trabalhando por preços mais baratos. Isso acaba beneficiando muito as empresas. Tanto que está batendo, esses dias para trás, eu não trouxe para o canal, tá? Mas lá em Tóquio estava tendo, a polícia estava fazendo campanha contra o emprego ilegal. Porque estava empregando muitos estrangeiros ilegais nesse meio. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Nesse ponto. Então você vê que daqui para frente a parte previdenciária do Japão só vai afundar. Por isso que o governo japonês estava falando, não posso cortar o imposto sobre consumo. Porque se eu cortar isso agora, eu não consigo aposentar o povo daqui 3, 4, 5 anos. Não vai ter dinheiro. Por isso que ele não quis cortar o imposto sobre consumo, por causa disso. Porque o imposto sobre consumo aqui do Japão está atrelado à parte previdenciária. Por isso que eu falo para você, quer ter uma boa velhice no Japão, eu não vou falar para você montar negócio nem para estudar. Cansei de falar esse tipo de coisa. Mas invista. Invista seu dinheiro numa renda variável, numa renda fixa, mas invista. Porque se depender de questão de negócio, eu falo assim por causa do negócio, por quê? Você vê que o Japão está mudando, está querendo aumentar o salário mínimo ali, e dependendo, muita gente não vai conseguir manter, vai quebrar. Então o risco de quebra é maior. Então se você investir seu dinheiro na renda fixa, na renda variável, a sua chance de sobrevivência é muito maior, dependendo da forma que for. Tá certo? Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal. Tá? E eu vou ficando por aqui e mais do